aqui o VCVE TV. Gente, quem me acompanhou na semana passada com o vídeo, com a entrevista com a Luciana Mirihard, da Culinária em Casa, você ouviu bastante vezes o nome Giovanni. E aqui ele está. Estamos gravando. E eu não vou falar muito, eu simplesmente quero que ele demonstre o que vocês estão vendo, porque isso aqui é uma paixão antiga. Eu nasci ouvindo isso aqui. Meu pai toca acordeon dentro dos limites dele, mas eu lembro que, assim, a vida inteira, todos os dias, religiosamente, de manhã, à tarde e à noite, meu pai toca acordeon. Então é um som muito, assim, familiar. Mas vocês aguardem, porque Giovanni tem uma história por trás desse acordeon. Vamos lá, Giovanni! Saúde, meus filhos, satisfação estar aqui com você, Silvia. Obrigado pelo carinho. É uma honra estar aqui. Então, como ela falou, já vamos começar mais ou menos com o som da sanfona, assim, né? Aqui com você, Silvinha, nesse encontro maravilhoso, né? Eu falo que esse encontro aqui é um encontro de família, um encontro com Deus também, porque através do seu canal, a partir do dia que nós conhecemos, eu tenho acompanhado você e a sua família, e esse programa aqui, ele tem alcançado as famílias, porque você leva um trabalho tão bonito para as pessoas, e quem segue esse canal aqui pode ter certeza que está mais próximo do Senhor também, através das suas palavras, que são palavras bonitas. E como você falou, o acordeon, na minha vida, ele fez uma diferença muito grande. Eu vou começar contando um pouquinho de mim. Eu nasci na roça. E assim, eita roça boa! Eita roça abençoada! E assim, eu acho que pra gente ser pobre, a gente tinha que melhorar muito, umas 3 vezes. Nós estávamos muito longe da linha da pobreza, estávamos muito lá para trás. Mas aquela esperança, aquele sonho, aquela vontade de vencer, a gente nunca deixou de ter, independente do que a gente fazia. Se a gente fosse tirar uma semente, o meu pai falava, nós temos que fazer o melhor para o patrão contratar a nossa família. Se a gente ia tirar leite, dessa forma o meu pai nos ensinou a trabalhar. E aí eu gostava muito, né, de assistir, ouvir os programas de rádio, né, naquele radinho a pilha, e o som do acordeon, como você falou do seu pai também na simplicidade, me marcou. Dentre todos os instrumentos, mas o acordeon destacou na minha vida. E eu falei pro meu pai, na roça, tirando leite, a gente ouvindo o programa do Zé Bétio, pai, quero uma sanfona. E meu pai, quer uma sanfona? Meu pai foi na rua, trouxe um cavaquinho. Porque a diferença do cavaquinho para a sanfona é muito grande no preço. O valor, sem Tipo assim, eu vou ver se dá para tapear ele, né? Mas tudo isso é uma preparação de Deus. Hoje, entendendo depois de tudo isso, porque morando lá na roça, como a gente... Hoje é muito fácil, né? Tem os canais, os podcasts, tem as revistas, para a gente aprender. Mas lá na roça, que a gente só ouvia rádio, não tinha imagem para aprender. Então, eu aprendi a tocar o cavaquinho de ouvido. Mas aquele desejo da sanfona permaneceu. Eu não esqueci de falar, eu nasci na cidade, fui registrado na cidade de Cacilândia, no sul do Mato Grosso, mas eu fui criado sempre no estado de Goiás, na cidade de Aporé, na cidade de Itajá, Itarumã, todo ali o sudoeste goiano ali. E aí, falei, pai, mas eu quero a sanfona. Meu pai foi e trouxe um violão. E eu aprendi a tocar o violão também. Mas eu aprendia e encostava esses instrumentos. E continuei naquela história da sanfona. Um dia, nós fomos no circo na cidade de Itajá. Lá estava tocando a dupla Carlito, Baduí e Voninho. O Voninho, para nós, sanfoneiro sertanejo, era o nosso maior ídolo, que a gente tinha de sanfona. O Voninho ganhou disco de ouro com sanfona, então a gente gostava mais daqueles bailes na roça. E eu assistindo o show, assim, eu sentei na arquibancada, parece que tinha uma hora que eu entrava dentro do fole da sanfona do Voninho e eu voltava. Eu lembrava, eu tenho que tirar leite daqui a pouco, na roça. Meu pai falou assim, Neném, o meu apelido é Neném. Oi, Nenê! Já são 11 horas, nós temos que ir embora porque nós temos que tirar leite. Nós voltamos 18 quilômetros a pé. E eu com o som daquela sanfona do Voninho na mente. Falei, pai, eu quero a sanfona. Meu pai juntou os porcos, as galinhas, pegou o cavaquinho também, deixou o violão. Isso, e vendeu. E comprou a primeira... Tem o genro do nosso patrão, Ney, ajudou também. Ficou sabendo, o meu pai já é falecido, o nome dele era Gentil. Falou, Gentil, você quer comprar uma sanfona pro neném? Eu vou te ajudar. E deu um trocado lá, meu pai foi e comprou a sanfona. E nessa noite desse show do circo, nós adquirimos o disco. Lá na roça a gente tinha a vitrola, a pilha ainda. Aquela que a gente, quando a pilha estava descarregando, a gente tirava as pilhas, enterrava na areia, porque, não sei se isso funciona, porque me perdoe aí os técnicos, mas falava, a pilha quando ela gelar, ela dá mais carga e põe de novo. Aí o disco começava a tocar pesado, mas tocava e a gente ouvia. vivi isso. Meu pai comprou essa sanfona e ele chegou com aquela sanfoninha, eu tava
Apartando, era a hora de eu apartar os bezerros, 5 horas da tarde, meu pai com aquela sanfona nas costas. Aí veio aquela alegria, eu falei, nossa, sanfona, o Voninho tem sanfona? Meu pai, eu também vou tocar. A minha primeira decepção. Por isso que às vezes o podcast que a Luciana fez aqui com a Silvia, ela falou, acredite nos seus sonhos. Porque às vezes lá no final tem uma luzinha que está mirando, mas às vezes tem uma maior para cá e você desvia. E você não vai aonde... Eu falei, gente, meu pai me entregou a sanfona, até larguei os bezerros sem apertar direito. Quando eu peguei a sanfona, Silvia, a sanfona fez isso. Todo lugar que eu apertava não dava. E eu imaginei, o meu pai quer me enganar, ele comprou sanfona estragada. Olha a maldade que já veio na cabeça, desconfiando do próprio pai. Meu pai comprou sanfona estragada. E eu larguei a sanfona, voltei para apartar os bezerros que eu não tinha apartado direito, os cabritos, fechar os porcos, e comecei a chorar. E meu pai viu. E o pessoal da roça, meu pai... Só pra ter uma ideia, que idade você tinha? Eu tinha 11 anos. Meu Deus, era criança. Eu comecei a pedir com 7. Que Demorou é até os 11 isso? para ele conseguir comprar. Porque com 3 filhos na roça, ganhando um salário, meu pai ainda gostava de tomar uma água que passarinho não bebe. Então desinteirava o dinheiro às vezes. Então, dos 7 eu comecei a pedir. Com 11 anos ele me deu a primeira sanfona. Você é o caçula? O caçula de casa. É o neném, É o neném. E aí, Silvia, o meu pai, nesse dia, sempre que ele chegava da cidade, que era todo dia 5, ele já tinha tomado água que passarinho não bebe. Aí ele já veio naquela humildade. Por que você tá chorando? Eu falei, é porque o senhor comprou sanfona estragada. Que sanfona estragada, rapaz? Pega essa sanfona aí. Naquela calma que ele tinha, né? Aí eu peguei de novo. Mas aí é o que eu falo, a preparação que Deus veio fazendo do cavaquinho e do violão. Ele sabia tocar a posição de Fá maior. Pega aí. Aí eu peguei a sanfona. Ele falou, caça a nota aí. Aí eu fui caçando. Quando deu no Lá, ele falou, é aí. Só que ele tava no Fá. Mas dava, né? Aí ele falou, agora acha lá nos baixos. Aí eu segurado aqui, fui caçar aqui. Sem eu imaginar, a cabeça soltou essa mão. Quando eu achei aqui, essa já não estava mais. Porque sanfona divide. Essa mão faz o que essa faz. Mas quando você está aprendendo, você não imagina que você consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Eu falei, e agora? Ele falou, vai de novo, neném. Vamos pegar essa posição aí. É a posição que eles falam. Pega a posição aí. Faz essa posição de Aí dó. eu já com medo dele me bater, né? Eu falei, nossa, eu, tipo assim, pilhei tanto meu pai, amolei tanto por causa dessa sanfona e agora eu não tô conseguindo nada. O Voninho toca e eu não toco. Eu achei que eu ia tocar igual o Voninho. A minha primeira, automático. 11 anos, gente. Já com 11 anos. Aí eu pensei assim, eu falei, não, pai, deixa, amanhã a gente pega. Minha mãe, a patroa tinha dado um guarda-roupa para minha mãe e tinha metade de um espelho que estava quebrado. A minha mãe tinha encostado na parede. E meu pai chegou nesse dia e ele tinha trazido uma água que passarinho não bebe. E minha mãe tinha uns esmaltes secos também que a patroa falou assim, a minha mãe chama Josina, mora lá no Guarantã do Norte. Mãe, um beijo, amo a senhora. E aí a minha mãe pegou, tava com aqueles esmaltes secos. O que eu fiz? Catei lá a água de passarinho não bebe do meu pai, despejei dentro do esmalte e ele amoleceu. Eu vim aqui e pintei. Aí eu catei aquele espelho velho quebrado que tinha lá e eu olhava lá. Aí eu peguei e pintei essa tecla, que é o que meu pai tinha falado que era o Fá, mas era o Lá. Porque dá o Fá, porque dá a combinação da quinta, mas não é. E peguei o Dó. Aí eu pintei essas duas, olhando lá, de esmalte. Aí eu olhava lá no espelho quebrado e pegava, olhando lá. Aí eu acostumei a fazer o Fá e o Dó. Isso aqui, primeiro. Beleza, eu falei, agora chegou a hora dos baixos. Pintei os baixos também, só 2. O Dó, o Fá e o Dó. Aí eu olhava lá no espelho, assim, fazia assim, ó. Ó, se eu pegar errado, ó o tanto que fica ruim. Aí eu acostumei com esse som, o primeiro do Fá. Meu pai achou bonito demais, o neném já tá tocando muito. Pegou, falou, vou segurar uma posição, você faz um shot. Eu falei, um shot? Ele falou, é. Aí eu fiz. E meu pai foi ousado. Falou, vamos tocar. O nome certo é vaneira, vaneirão. Mas meu pai falava bandeirão. Vamos tocar um bandeirão? Eu falei, dá pra tocar? Ele falou, dá. E eu... Só que meu pai fazia o ritmo no violão pra me ajudar. Não ficava vazio. Então, como eu fazia... Seria assim, né? Mas eu não tinha esse movimento. Eu só fazia...
E esse outro movimento meu pai fazia no violão. Que show! Já tocava shot e vaneirão. Meu pai falou, será que dá pra tocar um arrastapé? E eu... E o violão marcando ali o tempo todo. Então eu toquei arrastapé, vaneirão e o shot. Chegou a época da política, meu pai falou assim, eu vou ligar pro prefeito lá do Apuaré, o doutor Ayrton, que nós vai fazer o show lá em cima do caminhão. Eu falei, nós vamos? Falei, nós vamos então. Meu pai no violão e eu... E o povo começou a dançar. E meu pai achou que eu era o melhor sanfoneiro da região, na cabeça dele. Era mesmo? O que é isso, Então, gente? essa coragem, essa confiança do meu pai, e eu acreditei naquilo também, meu irmão entusiasmou, meu irmão do meio, o Gilberto, que mora com a minha mãe no Guarantã do Norte, resolveu cantar. E nós montamos um trio. Eu, meu pai e meu irmão. Eram os Morenos de Goiás. Olha só. Que fofo. E aí, tocando já essas músicas, aí eu já tinha uma outra famosa também, que o povo gostava. Eu tava em 2 teclas, aí eu já pus com a quinta, já, o que tem a rosa, que é... Mas essa mão aqui não fazia os desenhos. Esses desenhos não. Eles faziam só a marcação, mas o meu pai fazia no violão. Então, eu tocava... E meu irmão, o que tem a rosa tão desfolhada foi o sereno da madrugada. E o povo dançava e aquilo, o nome espalhou. Pintou um festival na cidade de Cacilândia, lá perto do frigorífico, lá em Santa Rita. Meu pai escreveu nós na rádio. Fomos lá e ganhamos o troféu, em primeiro lugar. Que coisa. E aquilo me encorajou tanto, eu falei, estamos estourados. Meu irmão começou a namorar, a minha cunhada hoje, um beijo que eu amo. Meu irmão começou a namorar ela, só que nós, uma família muito humilde, muito pobre, eu acho que meu irmão ficou com medo assim. E a família da minha cunhada já era bem de vida. Mas isso foi coisa da cabeça do meu irmão. Pensou assim, eles não vão deixar eu casar com essa menina. Um dia de madrugada, o meu irmão monta num cavalo na roça, onde a gente morava, anda uns 12 quilômetros e rouba a menina na garupa do cavalo. Pra nossa casa. Isso aí. Pra nossa casa. Quando ele chegou, meu pai falou, o que é isso, Beto? O nome do meu irmão é Gilberto. Lá nós, os 3 irmãos, Gilberto, Gilmar e Giovanni. Meu irmão mais velho já faleceu, que é o Gilmar. Aí tem eu e o Beto ainda. Falou assim, agora é o seguinte, você não vai mexer com esse negócio de música não, você vai trabalhar pra tratar dessa moça aqui dentro de casa. Acabou com o meu trio, com a minha carreira. Nós já tava tocando na cidade, nós já tava tocando no Forró do Severino, nós tocava no Seu Justino. Deixei a sanfoninha e voltei de novo, carpirroça, apartar os bezerros, e sempre pensando naquilo. Dava assim, eu olhava assim, eu falava, um dia eu tenho que sair dessa roça. Mas eu não estava nem pegando a sanfona mais, mas ela ainda estava lá, comigo. Um dia eu tô pescando, nós estávamos sem mistura em casa, 7 horas da noite, pescando umas traíras numa represa que tinha no fundo de casa, em cima de um cavalo. Eu era pequenininho, gente, eu vou fazer 50 anos, mas imagina eu com 11. 73, 73 de agosto ainda, Silvinha. Eu com 11 anos, pequenininho, montado em cima de um cavalo, o nome dele era Bonito, ele só tinha uma orelha. Eu não sei porque eles pôs o nome dele Bonito. Eu amava ele, que eu só andava nele, que ele não me derrubava. Em cima desse cavalo lá, pescando umas traíras pra gente comer na janta, eu vi um Fusca chegando lá em casa. Ô, de casa! Falou assim, o neném tá aí? Aí eu vi minha mãe falar, tá lá na represa. Esse rapaz foi lá, falou assim, ô, você quer ir tocar comigo na cidade? Aquilo era o meu sonho de sair da roça. Eu não tenho nada contra a roça, eu adoro a roça, mas quando a gente nasce determinado por algum tipo de coisa, é o que a Luciana falou naquela entrevista com você. Quando você trilha esse caminho, você tem que fazer isso até para ajudar outras pessoas a acreditar no próprio sonho. Eu falei, eu vou. Ele passou lá, falou com a minha mãe, você pode deixar? Deixa. Esse rapaz é o Clenilton. O Clenilton tinha uma dupla com o Leal, chamava Clenilton e Leal. Ele tinha separado do Leal. Daqui a pouco chega a parte do Leal. Eu fui morar com o Clenilton, saí da roça, fui morar na cidade de Cacilândia com ele. Cacilândia, Mato Grosso. Mato Grosso do Sul, cidade do sul do Mato Grosso do Sul. Só que eu cheguei lá achando que eu ia tocar sanfona. A minha sanfona não dava para tocar com ele, porque ele já tocava nos bailes, tinha que ser uma sanfona elétrica. Eu cheguei lá e ele não tinha sanfona. Eu fui achando que ele tinha. Ele falou assim, parceiro, você toca teclado? Eu falei, nossa, mas ele deixou para falar a hora que eu cheguei aqui. Eu falei, eu nunca toquei. Então vamos lá, nós temos um baile sábado. Isso já era na terça. Pega aí o teclado. Ah, o teclado não tá aqui, que eu toquei na lanchonete lá em Itajá, vai lá buscar. Eu saí da casa dele, fui pra beira da ponte, pegar carona para ir buscar o teclado, lá em Itajá. Interior é normal isso aí, né? Cheguei lá na lanchonete, eu nunca esqueci, aí bate palma. A lanchonete fechada de dia, né?
Aí, eu não tinha essas molinhas no cabelo, não. Essas molinhas a Luciana que faz. Eu tinha o cabelinho meio black assim. Aí, o cara levantou assim, meio com sono. Fala. Eu falei assim, o Clenilton pediu pra mim vir buscar o teclado. Ele mandou o dinheiro. Quando ele falou aquilo, eu saindo da roça, eu não sei se eu entrava no asfalto, que o Clenilton não tinha me dado dinheiro pra me buscar o teclado. Porque o Clenilton, ele é muito bom, mas ele bebia muito. Às vezes o cachê dele passava, o cachê era 300, ele gastava 500 no bar. Aí o cara segurou o teclado dele. Tipo assim, quando você voltar pra pagar, eu te devolvo o teclado. Eu falei, não, ele não mandou. Você não vai levar teclado? Não, rapaz, pode falar pra ele que se ele não vier pagar, você não vai levar, não. E pra mim voltar lá e falar pro Clenilton, falei, quando eu chegar lá, vai me mandar pra roça de novo. Eu não quero voltar pra roça. Aí voltei de carona. Aí cheguei lá, o Clenilton, parceiro, cadê o teclado? Eu falei, Clenilton, ele falou que não ia dar o teclado pra mim, que ele ficou com medo de eu quebrar o teclado. É pra você ir buscar. Eu não tive coragem de falar. Olha. Clenilton tá sabendo disso hoje, eu nunca falei pra ele. 35 anos depois dessa história. Eu nunca falei isso, que o rapaz da lanchonete do Itajá não deu o teclado. Mas o Clenilton é maravilhoso. Mas o músico, às vezes, assim, ele empolga naquela hora. Ele não bebe sozinho, ele paga pra banda, paga todo mundo. O cachê não dava o que ele recebia. E o rapaz segurou o teclado, tipo assim, ele vai ter que voltar pra me pagar. E aí eu voltei sem o teclado. O Clenilton falou, não, então faz o seguinte, pega o contrabaixo, você vai tocar. Olha como Deus prepara. Fui buscar o teclado, não tinha, mas o Clenilton tinha um contrabaixo da Giannini pesado. E eu, com 11 anos, aquilo doía as costas. Ele falou, ó, e lá no baile nós não pode tocar sentado não, tem que tocar em pé, porque a gente tocava muito vaneirão, né, aquelas coisas. Eu tô lá ensaiando, só as músicas gaúchas, nunca esqueci, no contrabaixo. Colocava o disco dos Filhos do Rio Grande, tinha um shot bonito, que na época eu nem imaginava tocar, mas hoje é... Eu punha o disco dos Filhos e eu tocando contrabaixo. Peguei já era quarta, né? Porque eu tinha voltado de quarta, sexta-feira nós fomos tocar. Meu pai ficou sabendo lá na roça que a gente ia tocar. Meu pai falou, vou lá ver meu filho tocar. Achando que eu ia tocar sanfona, ninguém sabia. Meu pai chegou, o pessoal da roça usa muito, usava, hoje é até proibido, mas na época, aquelas facas, aqueles punhalzinhos rabo de tatu, que ele é todo branco e preto, de cabinho de osso. Na cintura, aquilo pra picar uma palha, fazer um cigarro. Começou o baile, eu no contrabaixo, meu pai dançando lá. Minha mãe não ia, mas meu pai dançava, tinha muita amizade, dançava a noite inteira. E eu comecei a tocar o contrabaixo, o sanfoneiro muito bom, o baterista muito bom, eu no baixo, o Clenilton no violão na frente, e eu tocando. Aí começou a tocar... E eu no baixo. Eu vi que você toca baixo também, que você acompanhou no violão aquele dia. E eu, pequenininha, aquela correia do baixo começou a doer nas minhas costas, eu comecei a atrasar. E ele batia o pé e virava pra trás e gritava, vai parceiro, você tá atrasando, vai. Meu pai achou que ele tava gritando comigo. Quando eu vejo, meu pai tá com uma faca desse tamanho em cima do palco, querendo sangrar o Clenilton. Eu não fiz filho pra ninguém gritar, não. Vou levar meu filho embora de novo pra roça. Eu falei, não, pai, pelo amor de Deus, tá bom isso aqui. E meu pai me catou e me levou pra roça de novo. Gente. Meu Deus do céu, volta eu pra roça de novo. Aquela lida de novo. Aí, parei. Um belo dia eu voltei pra Cacilândia de novo. Falei, não, eu tenho que voltar. Aí o doutor Valtinho tinha um salão lá, falou, você tem sanfona? Você não quer tocar lá? Eu tinha sanfona, eu punha o microfone e fazia os bailinhos lá com ele. E ele deu pra mim morar em cima do hotel dele, lá. E eu morando lá. Eu tinha um baile no sábado, eu fiquei sabendo que o Leal morava em Aparecida do Taboado. O Leal hoje é meu parceiro, do trio Modão que Dói, do Leal e Giovanni. E ele tá vindo pra gravar com a gente. Tá, o Leal é o meu pai branco na música que eu falo, maravilhoso. Eu fiquei sabendo que ele ia tocar no Faixa Azul e eu tinha que tocar lá embaixo no Valtinho. Eu falei que eu tava com dor de dente. O seu Valtinho não sabe também. Porque quando o Leal chegou com a Kombi... As confissões. Quando o Leal chegou com a Kombi, o Leal tinha uma caixa maior pra mim ganhar o ingresso pra entrar no baile do Leal, porque o Leal é o nosso ídolo da região até hoje. O Leal dispensa comentário. Eu falar do Leal aqui é chover no molhado, mas... Ele tá vindo, gente. Quem puder conhecer também, nós vamos deixar o link aqui da dupla Leal e Giovanni, do trio Modão que Dói, pra vocês verem o Leal cantar. E o Leal, naquela época, as músicas do Chão em Chororó, o Leal era o cover do Chororó na região. Eu falei, eu vou tocar baile lá nada, eu vou no baile do Leal. Quando ele encostou a Kombi, que ele abriu a porta, eu já peguei a caixa maior, não tava nem aguentando pra poder garantir meu ingresso. O Leal falou, você quer vir aí mais tarde? Eu falei, quero. Ele falou, então vou deixar autorizado na portaria pra você entrar. Eu dei a nó lá embaixo no meu bailão lá, falei que tava com dor de dente pra não tocar lá e vim pro do Leal. No meio do baile, o Léo ainda me chama pra tocar uma música do Teodoro Sampaio, que é a Paixão Proibida, minha. No teclado. Aquilo eu morri de alegria com o Léo, meu ídolo me chamou.
Terminou o baile, eu esperando para ajudar o Léo a carregar a Kombi. Eu tava morando ainda em cima do hotel e tocando lá no Valtim. O Léo falou assim, você tá fazendo o que aqui? Eu falei, eu tô tocando no baile aí, eu tava tocando com o Clenilton. Ele falou, você quer ir embora comigo? Olha a pergunta que o ídolo faz pro fã. Você quer ir embora comigo? Você imagina. Eu falei, eu quero. Ele falou assim, então faz o seguinte, daqui eu vou para Aparecida do Taboado, mas o Joel, meu amigo, tá indo para Camapuã. Você vai com o Joel para Camapuã e sábado a gente encontra lá. E depois eu já te pego pra gente ir para Aparecida. Não avisei meu pai, não avisei ninguém. Irresponsável, né, gente? Não faça isso. Mas a minha emoção com o Leal naquela hora e a vontade de estar assim, tipo assim, eu vou vencer com esse cara. Eu tenho que ir. Eu fui. E eu nunca me arrependi, viu, Léo, de ter ido. Se eu tô aqui hoje contando, você me deu essa oportunidade de acreditar que a partir daquele momento eu podia sair. Meu pai ficou sabendo através, porque não, gente, hoje tem WhatsApp, tem tudo, mas não tinha, nem telefone para quem morava na roça. Eu fui com o Leal, fui com o Joel Machado lá para Camapuã, que é uma cidade perto de Campo Grande, e o Leal foi para Aparecida do Taboado. Na sexta ele foi para lá para a gente tocar no sábado. Voltamos, fiquei morando com o Leal. Isso, gente, nós estamos em 2023, no ano de 89. Uau. 89. Eu morando com o Leal, já quase um ano morando com ele ali, apareceu uns meninos lá cabeludo. A dupla da paz, Johnny e Leno. Querendo, Johnny e Leno, John Lennon, eles queriam ser o Beatle, né? John Lennon. Precisando de um tecladista que o Leal me levou, ele nem precisava de mim, porque o tecladista dele era o Rogério Fagundes, que tocava muito. Eu aprendendo, o Leal me levou já para aprender a tocar teclado. Porque naquela época, essas músicas, tipo... Tava muito estourado, Leandro Leonardo com Pensa em Mim, tá ali, essas músicas tudo. O Leal me levou, mas o Leal tava me ensinando. Os meninos foi e queria levar o Rogério, o tecladista do Leal. O Leal falou assim para eles, meninos, é o seguinte, se vocês levarem o Rogério, vai me fazer falta. Porque há 32, 33 anos atrás, naquela região, hoje tem músicos bons no Brasil inteiro, mas naquela época, o músico de teclado melhor que a gente tinha naquela região, que tinha destacado, era o Rogério. Então, se eles te trouxesse o Rogério para Goiânia, o Leal ia ficar desfalcado de um músico bom. E o Leal tinha acabado de pegar uma política para fazer. Mas eu tenho um menino aí que ele vai ficar muito bom. E ele não vai dar trabalho nenhum para vocês. Que menino é esse? E eu pensando assim, o Leal tá me dispensando? Eu ouvindo, né? Aí, ele falou, mas vocês que sabem. A gente morava numa casinha assim, simplesinha, e eu ouvindo lá do quarto, porque os meninos foram lá e tal. Aí o Léo falou assim, ó, eu falei aquilo pra eles, não é o seguinte, você não gosta do Voninho? Vai lá. Os meninos eram muito amigos do Leandro Leonardo, do Voninho, de todo mundo. Falou, se você for e não gostar, quando ele falou, a minha casa tá de portas abertas, eu falei, eu vou conhecer esse povo, vou voltar. Vou ficar lá com esses meninos, nada. O Léo me deu a chance de eu voltar. Falei, não, então eu vou. Aí, então beleza, 5 horas da manhã vocês passam e pega ele. Falou pros meninos. Mas eu acho que na hora, como os meninos não me queriam, o Leal que tipo assim, falou, e o pai dos meninos quis na hora. Mas os meninos, gente, hoje eu sou essa beleza toda aqui, mas eu era muito feio na época. Hoje não é fácil ser bonito assim não, gente. É muitos anos de luta, a mulher ajudou. Luciana, gente. Eu era muito feio na época. E aí os meninos acham que eu não vou levar esse caboclo. Não. Passar às 5 horas da manhã, eu tava com a mala... Sabe aquela mala da fazenda? Aquela mala só tinha um shortinho dentro que eu tinha, que o Leal tinha me dado, e uma camiseta de política. Mas a mala era grande, porque o sonho já era grande. Para encher a mala. Quando os meninos falaram assim, Leal, sabe o que é? Ele falou, não, o menino tá pronto. Eles iam me dispensar. Nós íamos... Hoje não pode, mas naquela época o cinto de segurança não era permitido, então você podia andar 4 no banco de trás no carro, 2, 3 na frente. Como eu era pequenininho, eu fui... Tipo assim, do lado dos meninos, 3, mais eu ali, a mala lona lá atrás, cheguei em Goiânia. Logo na chegada, para onde nós fomos? Para a casa do Voninho. Que Nossa, aquilo isso? meu olho brilhava. Eu apaixonado nas músicas do Voninho, aí ele já tocou essa aqui para mim, ó. E eu lembrei, quando eu fui no circo, ele tocando ao vivo, assim, na sala da casa dele no Jardim América, em Goiânia, eu voltei lá na roça e voltei no circo. Falei, gente, é um sonho que eu tô vivendo isso aqui. Leal, até logo, não volto nunca mais. Fiquei 1 ano sem falar com o Leal, porque não tinha telefone. Meu pai, tipo assim, e meu filho? Na época tinha a Maida e Maísa, que eram as filhas do Voninho, foi fazer esse show lá no circo. Meu pai foi lá atrás delas. Cadê meu filho? Vocês roubaram meu filho? Ela falou, não, calma, seu gentil.
o filho do senhor tá com os meninos, com o Johnny Leno. Na época o Johnny era namorado da Mayra, então por isso que ele foi lá. Falou assim, mas ele tá com os meninos, ele não tá com a gente, mas ele tá bem. Inclusive ele foi lá em casa essa semana. Maidinho, um beijo pra você, pro Marcelo, Dona Terezinha, toda a família, o Voninho que tá lá também, ao lado de Deus. Porque assim, a minha inspiração na sanfona, eu respeito todos os sanfoneiros do Brasil, mas pra gente que morava na roça e tinha acesso aos discos do Voninho, é um divisor de água muito grande esse sanfoneiro. Em todas as fazendas, em todo o sítio, chácara, principalmente aqui no nosso Goiás. Não só no Goiás, mas no Brasil inteiro. Mas em Goiás, como ele fez Os Filhos de Goiás na época, né? Que depois nós viemos a regravar a música. O Amor Distante, que no qual no nosso canal dos Meninos de Goiás tem 28 milhões de visualização. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Nós regravamos uma canção já gravada há mais de 40 anos e no canal dos Meninos de Goiás, que foi o trio que eu permaneci por 30 anos, ela tem 28 milhões de visualização. E eu na casa do ídolo que fez o arranjo, né, ali, convivendo, vivendo, aí meu pai ficou sabendo que a gente tava, passei mais de anos sem falar com o Leal, passou com os meninos, muitos shows, como a Luciana falou, né? Algumas turnês internacional, fomos nos Estados Unidos, fomos Paraguai, Argentina, Chile, todo lado. Os Meninos de Goiás foi de 91 a 2021. 30 anos eu fazendo parte desse trio dos Meninos de Goiás. E eu e o Leal, nesses 30 anos, nos vimos pouquíssimas vezes. Porque o Leal, eu mudei para Goiânia, o Leal chegou a vir para Goiânia uma época, mas ele voltou lá para Aparecida do Taboado. Aí montou um projeto maravilhoso com o filho, foi vencedor do programa Raul Gil como pai e filho, que vale a pena vocês verem também, que história linda do Leal, mas nunca deixou a música. Quando acabou Os Meninos de Goiás, em 2021, eu fiquei sem chão. Eu falei, e agora, o que eu vou fazer? Porque um dos parceiros, que é o Kenneth Wallace, que Deus o tenha, ele faleceu de Covid. O Johnny, que era o outro parceiro, falou, eu não vou continuar. E aí eu falei, bonito pra minha cara, 30 anos. E agora? O que eu vou fazer? E aquilo eu sofria demais com a perca do Kenneth. Lá em casa o Kenneth tinha um quarto que era como se fosse nosso filho. E aquilo eu chorava. E o pessoal amigos nossos da imprensa querendo saber. E eu não estava dando conta de falar, mas tinha que falar daquilo. Porque foi muito doído para mim. Nos dois sentidos. A perca do Kenneth e a perca da profissão ao mesmo tempo. Porque eu me sentia assim, como se tivesse tirado um tapete. E eu falei, e o que eu vou fazer agora? A minha menininha, nós tínhamos ido para Disney. Um ano. No outro ano, tinha 8 anos ela. A Luciana perguntou, o que você quer de presente? Ela falou, um cachorro. Eu falei, o quê? Ela falou, um cachorro. Falei, filha, nós moramos em apartamento, um cachorro, eu quero um cachorro. Falei, não, filha, mas não sei. E ela convenceu a nós ter esse cachorro. Começou tudo com esse cachorro. Para quem não queria o cachorro, hoje, não mexe com o cachorro é meu filho. Olha só. O cachorro mudou a minha direção daquela história, daquele momento que eu estava De dor, de agonia. Eu saía com ele para passear no parque e só vinha coisa boa. Eu entrava dentro de casa, não que a minha casa vinha coisa ruim, mas eu ficava pensando, o que eu vou fazer? Quando eu saía com ele, eu estava no parque andando, falei, eu vou gravar um disco em homenagem ao meu parceiro que faleceu, o Kenneth. Eu vou pegar todas as músicas sertanejas que eu sei tocar e eu não vou cantar, tipo, A Saudade da Minha Terra, né? Tipo, o Moreninha lindo, o exemplo, tipo... Aí a parte cantada. Aí eu fiz a capa, olhei para o céu e fiz assim, cante comigo de onde você estiver. Eu tocava e ele cantava de onde ele estivesse. Porque no trio, durante 30 anos, eu nunca cantei. Eu fui sanfoneiro do trio Meninos de Goiás. Fui chamado para tocar em várias outras duplas, tal, mas fui fiel ao trio durante 30 anos. Uau. Aí eu fiz esse disco. Gravei Menina da Aldeia, gravei Batom de Cereja, umas músicas, e fiz todas as outras bases para colocar sanfona em homenagem ao Kenneth, esse parceiro dos Meninos de Goiás, na última formação. A primeira formação foi Johnny, Leno e Giovanni, a segunda formação foi Johnny, Cleito e Giovanni. Eu fiquei desde a primeira até a última, eu e o Johnny. Uau. E a última, durante 11 anos, foi o Kenneth, Johnny, Kenneth e Giovanni. Com 10 anos que o Kenneth estava no trio, ele faleceu de Covid. Um rapaz de 34 anos, lindo, uma voz maravilhosa. E aí aconteceu isso. E aí eu andando com meu cachorrinho lá, veio essa luz lá no parque. Eu falei, vou fazer. Gravei essas músicas. Nisso veio uma contratante lá do Tocantins, a Dona Irene, no qual
agradeço muito também, falou assim, Giovanni, você gravou? Eu falei, gravei. Ela falou, deixa eu ver. Aí eu mostrei. Ela falou, não, mas você tem que cantar, você tá só tocando? Você tem que cantar. Eu falei, Daniela, mas eu não cantava no Minas Gerais. Ela falou, você não cantava, agora você vai cantar. Eu falei, vou? Ela falou, vai. Aí eu voltei, falei pra Luciana, falei, a dona Irene falou que eu vou cantar. Ela falou, e você vai. Olha, quando a mulher fala, quem manda, você sabe. Aqui, o Giles é Giles. Ele sabe que quem manda é a mulher. Eu falei, então eu vou. A dona Irene, duas mulheres falando que eu vou cantar. A dona Irene falou, minha mulher, então eu vou cantar. Todas aquelas músicas que eu ia colocar a sanfona cantando, eu fui no estúdio, inclusive aqui pertinho dessa bela mansão sua, pertinho, meu amigo Rinaldo, beijo pra você da gravadora, Augusto Gravadora. Eu vim e coloquei voz em todas as músicas no dia, 16 músicas que eu ia tocar só a sanfona. Ali começou a nascer outro sonho chamado Giovanni do Acordeon. Para quem era Meninos de Goiás durante 30 anos, eu passei a ser Giovanni do Acordeon. A minha esposa me deu assim total apoio. Aquele cachorrinho todo... Vocês são bem parceiros, né? Porque ela fala muito de você. São 30 anos de parceria. O meu cachorrinho, toda vez que eu saía, me vinha a lembrança, aquelas coisas boas. Gravei, a dona Irene pediu para mim gravar, tá bom, gravei. A minha parte, que o Giovanni do Acordeon toca música dançante. Mas o Giovanni do Acordeon tem uma origem sertaneja desde a época da roça, do meu pai, as músicas de raiz. O sertanejo antigo, né? O sertanejo raiz. Eu falei, eu faço segunda voz, mas primeira não. E agora? Andando com o Harry de novo. Meu cachorrinho chama Harry. Inclusive tem 5 mil seguidores no Instagram. É lindo. Vou deixar o Instagram dele aqui embaixo. Harry Look Dog. É o príncipe do papai. Falei, e agora? Eu andando com ele lá no parque, me veio a memória. A dona Irene me liga e falou, Giovanni, no mês de junho do ano passado, nós estamos em 2023, em junho do ano 2022, ela falou, você tem 15 shows aqui no Tocantins. Eu não tinha ensaiado, eu não tinha nada, eu só tinha gravado. Gente, você ir no estúdio gravar um negócio, você subir num palco e cantar para 2, 3 mil pessoas, para quem só tocava sanfona e tinha os apoios, que era o Johnny, o Kent, meus parceiros da formação final dos Meninos de Goiás, era outro. Eu falei, é? E eu andando com o Harry, falei, e agora? 33 anos depois me veio o Leal na cabeça, do nada. Eu falei, mas como é que eu vou ligar pro meu ídolo para cantar comigo num projeto que é Giovanni do Acordeon, para trabalhar comigo? Falei, eu não tenho coragem. Vou sair com o Harry amanhã de novo. E toda hora que eu saía com o Harry, quando eu descia, são 2 condomínios onde a gente mora. Nós moramos no Invent Max e meu menino no Joy. Quando eu virava na curvinha do Joy, com o cachorrinho, porque eu levei ele para fazer a necessidade lá na graminha, vinha, liga pro Leal. Um dia, 7 da manhã, eu falei, vou ligar pro Leal. Falei, Leal, tudo bem? Eu falo ou não falo? Falei, sabe o que é? Mas assim, gente, o cara que me tirou da roça, como é que eu vou falar pro cara vir trabalhar comigo? Falei, sabe o que é? Assim, ele falou, Giovanni, é o seguinte, você conhece a nossa história, nós já dormimos dentro de caixa de som em Kombi, nós já dormimos no chão. Eu só não quero ir para Goiânia para ser um peso para você. Se tiver um lugarzinho pra gente dormir até no chão, eu vou ir para te ajudar. Mas eu não quero sair daqui com a baixinha, que é a Sandra, a esposa dele. Um beijo para ela também. Ai, Sandra é uma querida também. Mas eu vou com todo amor, com todo carinho, independente de dinheiro, para te ajudar. Eu só não quero ser um peso aí para você ir para dentro da sua casa. E eu tinha acabado de comprar aquela casa no qual você foi, que nós conhecemos. Que show! E a casa estava fechada. Olha. Então acho que Deus faz um propósito em tudo. Deus, desde quando ele... O primeiro cavaquinho, o violão, a sanfona, todas as histórias. Eu falei assim, não, Leal, eu tenho uma casa aqui... Não é uma mansão igual a da Silvia, não, mas eu vou te mandar a foto. Quando eu mandei, o Léo falou assim, eu adoro esse tipo de lugar, porque parece que eu tô na roça, na natureza. Parece na roça. E ele falou assim, é para aí que eu quero ir. E formamos esse projeto maravilhoso, Leal e Giovanni. Após, ele chegou para cantar no Giovanni do Acordeon, mas o Leal tem uma voz tão maravilhosa que não teria como eu não fazer um projeto com ele. E hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, nós estamos com 3 projetos. Ele me acompanha no Giovanni do Acordeon, ele me acompanha no Leal Giovanni, e nós, lá no Tocantins, fazendo show, a contratante, que é a dona Irene, falou assim, você vem de trio. Eu preciso montar um trio para você, de novo. Eu falei, meu nome é pronto, dona Irene. Ela e a Marineuza. E ela montou o trio Modão que Dói. Só que o trio Modão que Dói, gente, é uma honra eu fazer parte desse trio, já porque eu já estava com o Leal de dupla. Mas Deus me presenteou com um dos maiores compositores do Brasil, que só com o Zezé de Camargo ele tem mais de 40 músicas gravadas.
Se você ouvir do Zezé de Camargo, muda de vida ou vai me perder, é dele. Se você ouvir, no meio da conversa de um caso, Dois Corações e uma História, é dele. Ele é dos compositores do Brasil, ele é um dos únicos que tem 2 Grammys latino. Tem música com Julio Iglesias, com Marília Mendonça, com Chitãozinho, com todos os artistas sertanejos. E Deus me presenteou com o Leal e com o Randall. E hoje eu faço parte também do trio Modão que Dói, que é Randall, Leal e Giovanni. Então o Leal tá comigo no Giovanni da Acordeon, no Leal e Giovanni, no trio Modão que Dói. Não, vamos fazer um quarteto, porque eu também quero fazer parte. Mas a Silvia já faz parte. Isso? Inclusive, nós estivemos lá na casa do Leal, você cantou maravilhosamente bem no dia que eu te conheci. Então hoje, Silvia, eu costumo dizer assim que Deus não une pessoas, Ele une propósito. E se eu estou aqui contando essa história, é um propósito de Deus também na minha vida, porque eu acho que tudo tem um tempo para tudo, né? Tem o tempo de agradecer, né? O tempo de orar. E através desses encontros nossos, a gente tem agradecido tanto a Deus, né? Acho que a gente, pelo que Deus faz, a gente fala tão pouco dele, agradece tão pouco. Mas eu conversei com a Luciana, depois do nosso encontro, que nós encontramos na casa do Leal. Você vê mais uma vez o Leal sendo ponte na nossa vida, né? Se nós estamos aqui hoje, nós encontramos na casa do Leal. A minha esposa falou com você no programa passado e eu estou aqui. Então Deus, Ele une propósitos. E hoje nós estamos aqui para esse propósito, para falar que Deus é tremendo. Você basta acreditar. Porque assim, gente, da nossa família, tanto do meu lado quanto da Luciana, condições nenhuma nós tínhamos para chegar onde a gente está hoje. Nós só acreditamos em Deus. Nada mais. Porque Deus fala com a gente o tempo todo. Só que tem pessoas que às vezes não querem escutar. E eu e a Luciana sempre foi de escutar. A gente entra, porque fala em secreto, que em secreto ele vai. E a gente é muito assim, nós nunca contamos assim o nosso problema, tipo assim, conte só para Deus, né? Aquele louvor maravilhoso que fala. E eu e a Luciana sempre foi assim, a gente passou dificuldade, passou muitas coisas, mas eu e ela, ou ela sozinha, ou eu sozinho, mas sempre falando pro Senhor, Senhor, tira a gente dessa. Chegamos em São Paulo, assim, as crianças pequenas, o que me marcou na minha vida, assim, ação de despejo. Você não tinha Kiara ainda, tinha o Giovanni Júnior e o Kian. O oficial de justiça estava fazendo o papel dele, mas ele chegava lá com ação de despejo. Eu falava, gente, eu vou ser despejado com essa mulher, com essas crianças em São Paulo. Eu não acredito. Eu falava, você não deixa, Senhor, acontecer isso, não. Eu não vejo defeito nada em quem faz, mas eu nunca bebi, nunca joguei, nunca fumei, nunca dancei. Eu danço com a minha sanfona. Eu não tenho vício nenhum. Nunca experimentei nada de álcool. Eu não sou um ex-cachaça, nada. Assim, o meu pai, quando eu morava na roça, ele bebia e batia em nós. Eu falava, eu nunca vou fazer isso com meus filhos. Então, tudo que eu via, eu não fazia. Às vezes eu via um casal assim, eu aprendi, a música também foi porque a gente aprendeu assim, ter essa sintonia tão grande com você, porque a música na minha vida, ela foi uma espécie de cura também, de remédio, de ensinamento, vamos dizer assim, hoje eles falam, os coaches, né, os grandes coaches, os pastores que ensinam, a música, eu escutava uma música do Duque Dalvan, que falava assim, o sangue do nosso sangue está sofrendo demais, se está junto da mamãe, está longe do papai. Para o nosso erro, mulher, não há justiça na terra, mas do outro lado sei que o tribunal nos espera, que é o tribunal de Deus, do casal separado que teve o filho e não criou junto. Não tem nada contra, mas isso me tocava. Se me tocava, eu era obrigado a respeitar. Deus estava mandando aquela mensagem para mim. Uma outra que falava, se não fosse por amor aos nossos filhos, você não estaria mais comigo. Eu ouvi essa música, quando eu casei com a Luciana, ela com 16 anos, acho que eu sou mais velho que ela, só um ano também, né, nega? E eu falava assim, nós casamos. Se a gente não der certo, olha a mentalidade de duas crianças. Nós vamos criar o Giovanni Júnior até ele fazer 18 anos. Enquanto ele não fizer 18 anos, a gente não separa. Quando ele fizer 18 anos, nós separa. Por causa a música me ensinava. Mas Deus já estava falando, você não vai separar. Você casou para ficar com uma família. E família é propósito do Senhor aqui na terra. Hoje, casado há 30 anos, eu não sei se ela fala o mesmo, mas se eu voltar na terra 300 vezes, eu quero voltar com a minha mulher, com meus filhos. E eu faria tudo de novo. Eu não teria nada para mudar, porque nós escrevemos uma história tão bonita e a nossa história ela serve para inspirar muitas pessoas, até às vezes até da própria família mesmo, que assim, acha que talvez não é capaz de sair lá na frente. Quando a gente estava, a primeira turnê que nós fomos fazer em Nova York, nos Estados Unidos, eu estava lá na Times Square, atravessando. Quando eu pus o pé naquela faixa maravilhosa, um cara gritou, ô sanfoneiro, com certeza era um brasileiro.
a minha cabeça voltou um filme de quando eu morava na roça, de quando eu tirava semente, com o compadre da semente, com as meninas. Eu falei, valeu a pena, Senhor, eu tô aqui e fui reconhecido aqui nos Estados Unidos, em Nova York. Então, gente, só acredita. Não tem outra coisa a fazer a não ser acreditar. Porque as possibilidades de acreditar, eu e a Luciana não tinha nada pra gente. Quando você tem, Silvia, alguma coisa pra você se agarrar, eu vou agarrar aqui que vai dar certo, mas nós não tinha nada. A gente fala na roça que não tem lado pra pegar. Eu e a Luciana, tanto do lado dela quanto a gente não tinha lado pra pegar. E depois de tudo isso, os nossos filhos, é igual seus filhos, que pelo que eu vejo, os nossos filhos não conhecem nós. A verdadeira, de onde veio. Porque os filhos, eles vêm depois de um tempo. Glórias a Deus deles terem. Mas assim, o que eu passei, os meus filhos nasceram depois que eu já tinha uma idade. Eles não sabem. Mas eu levo eles voltam comigo lá. Na fazenda que eu morava lá de São Amélie, lá tem o banquinho que eu tirava leite. Tem o baldinho e tem o sedem para piar a vaca que eles guardam. É uma honra para mim, viu? Seu Amélio, Dona Placídia, seu Amélio, Dona Placídia, tá lá ainda, seu Amélio foi morar com Deus, mas a família preserva lá. Porque assim, foi lá que tudo começou. Onde meu pai acreditou, pegou o dinheiro, comprou a primeira sanfoninha. Os patrões eram muito generosos também, deixavam a gente ir para a cidade para tocar. Então, ali tudo começou, mas eu nunca larguei mão. Vontade de desistir, eu nunca tive. Mas necessidade de desistir muitas vezes, eu e a Luciana já teve de tudo. A necessidade de falar, vamos largar tudo isso porque não vai dar certo. Não vai dar certo. A Luciana tem uma história que ela não contou aqui, que é até maravilhosa, uma história de uma amiga dela, que ela fazia unha, meu cabelo ela que faz, inclusive, tudo aquilo. Um dia ela fazendo uma unha da gerente do banco, nós não precisamos de nada, a gerente do banco falou assim, Lu, você é uma mulher tão bonita, se comunica tão bem, por que você não larga desses negócios que você está fazendo, que eu arrumo um serviço para você lá no banco, você vai ganhar muito mais. A Camila, naquele momento, ela estava certa, ela estava querendo nos ajudar, porque ela via a nossa luta. Foi bem perto de quando a Luciana ganhou a cesta básica, daquela história que ela contou. A Luciana falou, não, Camila, mas Deus falou comigo. Eu vou vencer no que eu estou fazendo. É aquela fé, né? A oração, fé em ação, porque não tinha nada naquele momento que nos apontasse dizendo que hoje a Luciana é de canal de culinária no Brasil, uma das maiores youtubers do Brasil de culinária. Uma das maiores do Brasil. Sabe? Ela está entre os 3 maiores, ela é ali uma das maiores do Brasil. Mas naquele momento que a Camila falou aquilo, era para nos ajudar a sair daquele momento. Mas ela acreditou. Eu acreditei muitas vezes, e eu quero até fazer um elogio que eu nunca falei para ela, porque por muitas vezes a gente passando dificuldade, porque a vida do músico é como ela falou, é igual o urso, ele trabalha de abril a setembro, depois outubro, novembro, dezembro, março, está hibernado praticamente. Mas ela nunca me falou assim, vai arrumar um serviço, porque ela sempre respeitou a minha profissão. Quero te agradecer por respeitar a minha profissão. E hoje nós estamos aqui contando para o Brasil e para o mundo através da Silvia, é porque você sempre me apoiou também. Ela nunca desrespeitou aquilo que Deus colocou no meu coração para fazer. Ela sempre acreditou. Hoje, depois do projeto ter acabado dos Meninos de Goiás, nós estamos indo para o 3º DVD. Eu gravei o DVD do Giovanni da Acordeon, gravei o DVD do Leal Giovanni, reverência ao compositor Vicente Dias, que é um compositor lá da cidade de Aparecida Taboado, também onde o Leal estava residindo antes de vir para Goiânia. Nós fizemos 18 canções dele e ele conta a história de cada música. No final, é um podcast também muito interessante para vocês verem, do Leal Giovanni. E nesse ano agora a gente grava o DVD do trio Modão que Dói, juntamente com o Randall, que é esse presente de Deus também nas nossas vidas, não só na minha, como na do Leal também. O Leal também é um grande compositor, um grande cantor, mas com certeza, para mim e para o Leal, tá podendo contar mais um trecho da nossa história junto com o Randall, é muito importante para a gente, Silvia. E tá contando aqui também para você e para todos que estão assistindo, o que aconteceu é para vocês acreditar. Obrigado pelo espaço que você tem dado para todas as pessoas que vêm aqui, inclusive para minha esposa, para as pessoas saberem que basta você acreditar num Deus que é capaz de fazer tudo diferente. Porque às vezes você acredita em tudo, menos em Deus. Basta você acreditar em Deus e não precisa acreditar em mais nada, porque Ele vai fazer tudo. Deus age da forma que você pedir, mas você tem que focar. Deus, dificuldade nós vamos passar, porque na Bíblia diz que ia ter. No mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições. Então, não vai ser diferente, mas você não pode mudar o seu foco,
Porque a minha esposa sempre fala, tipo assim, não muda, porque uma hora Deus tem que te encontrar trabalhando. E Deus encontrou eu e a Luciana trabalhando naquilo que a gente se propôs a fazer. Eu, música, desde que eu saí da roça. Desde que eu vi a sanfona do Voninho pela primeira vez, depois vi outros artistas, e hoje está aqui através de você, encontrando, para estar louvando também, você com essa voz maravilhosa cantando esses louvores, sabe? Eu sempre gostei desse louvor. Nós vamos criar o repertório nosso, né? O que eu falei? Eu falei hoje, antes de sair de casa. Repertório. Eu falei, você vê como Deus é tremendo. A gente está fazendo um repertório de louvores através da Sílvia. Deus está encaminhando para o lado que tem que ser. Então Deus manda pessoas e manda certa para a nossa vida. E eu estou muito feliz com esse encontro nosso. Eu também estou Muito feliz. E eu falei isso para a Luciana hoje. Falei, eu pego a sanfona já pensando em você. Falei, eu tenho que tirar um louvor para tocar. Sabe? Apesar que vivendo aqui no mato também. É o seu repertório. Então é muito bacana, sabe? Mas são coisas da essência do sertanejo, coisas que edifica o ser humano, como a música me edificou. É engraçado que eu estudei até a 5ª série, e aí o trio Parada Dura cantava essa música aqui, ó. E aí ele falava assim, eu quero que risque o meu nome da sua agenda. E eu lá na roça fazia a minha tradução. Agenda, na aliança do meu pai tem o nome da minha mãe, e na aliança da minha mãe tem o nome do meu pai, então eu acho que a agenda é aliança. Olha o tanto que eu era inteligente. Demais. Falei, é isso que é a agenda. Vim morar com os meninos, em Goiânia. A irmã dos meninos, assim, dela era professora de piano. Ela falava assim, Neném, pega a agenda pra mim. E eu falava assim, não tá aqui não. Não, tá ali, ó. Aí quando ela apontava, agenda, aprendi mais uma. Eu fui aprendendo, eu não perguntava, pra não ser zoado, pra não passar vergonha, mas eu era muito ligeiro naquilo. Então quando ela mandava pegar, eu fui aprendendo. A ponto do dia de ter impeachment lá em Brasília, a gente tá lá com o presidente, com o governador lá dentro. Isso é presente de Deus. Tipo assim, com os grandes líderes de Estado, negociando fazenda, negociando show, negociando... Não tem outra explicação. Então, se você não acredita, basta acreditar. Deus tem um propósito na vida de cada um de vocês. Um beijo grande do Giovanni da Cordion, do trio Modão que Dói, do Leal Giovanni, de toda a minha equipe que me acompanha na estrada, da minha esposa, dos meus filhos, a você, a toda a sua família que nós aprendemos a amar, que agora é a nossa família aqui também. Estamos juntos. Estamos juntos até depois do fim. Amém. Amém. Mas, por favor, pega a sua predileta aí, né? Ó. Isso aí, cadê? Que alegria estar aqui com você, que bom, viu? gente, Que olha, bom contar E essas... até o próximo vai ser o Leal.